Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a ideia de uma bolsa de praia, uma bolsa dupla face, tá? Nós vamos começar esse projetinho cortando um retângulo de tecido de 50 centímetros de largura por 36 centímetros de altura. O diferencial dessa bolsa é que eu vou usar nela a alça de bambu. E o que eu quero mostrar para vocês, porque a bolsa em si ela é bem simples, mas o que eu quero mostrar é como que eu coloco essa alça de bambu na bolsa, como que faz, né, para fixar a alça de bambu, tá? A alça de bambu ou qualquer outra alça, pode ser de plástico, tem umas que falam que é casco de tartaruga, qualquer alça, vocês vão precisar ter a alça para medir na sua bolsa, tá? O padrão da bolsa é 50 por 36, o padrão que eu faço aqui. E aí, depois que eu recortei o retângulo, eu vou medir o meio da bolsa e o meio da alça. O meio da alça eu meço de um canto ao outro, se ela for redonda, a mesma coisa. E você vai saber onde fica o meio. Aí você vai colocar esse meio da alça no meio da bolsa, certo? No meio do recorte do tecido da bolsa e riscar o contorno da alça. Pode ser o formato que for, desse jeito que eu tô explicando, vocês podem fazer com qualquer formato de alça, tá? E aí você vai riscar o formato da alça e você vai ter o molde da sua bolsa com a alça que você tem. Depois que eu risquei o formato da alça, eu peguei a minha reguinha e medi em volta, aqui toda na volta, 1 centímetro. Eu fui posicionando e riscando 1 centímetro em toda a volta, certo? Então, pessoal, eu marquei 1 centímetro aqui, nessa parte reta, e 1 centímetro em todo o contorno que eu fiz do formato da minha alça, tá? E 1 centímetro aqui nessa parte reta. Com a medida do meio, eu vou pegar uma tira de tecido. Eu decidi aqui a largura do meu prendedorzinho da alça de 2 centímetros. Foi o que eu achei melhor. Então, eu cortei uma tirinha de 4 centímetros, dobrei as duas pontinhas pro meio e caseei em volta. Aí, chegou a hora que você tem que saber a medida da sua alça. Você vai pegar essa tirinha ou uma fita métrica e vai medir essa largurinha aqui, ó. A largurinha da sua alça. Então, vamos lá, ó. Você pega a fita métrica, posiciona aqui na alça e mede esse contorninho aqui, deixando uma pontinha que te dê conforto, porque essa ponta aqui, ela vai encaixar aqui nessa parte pra gente costurar. Então, que te dê conforto na costura, que abrace e te dê conforto para ter uma margem de costura boa ali dentro, tá? Então, no meu caso, deu 6 centímetros, mas como eu tinha um pouquinho de material, eu cortei as minhas tirinhas com 7 centímetros, tá? Abracei aqui na minha alça e passei uma costurinha de pesponto somente para segurar. Essa presilhinha vai presa na bolsa, ela vai ser costurada na bolsa. Então, por isso que eu falo que você precisa deixar uma quantidade suficiente para dar uma margem de costura boa, para dar um bom, para você conseguir trabalhar com conforto, tá? Para minha bolsa, eu escolhi colocar uma numa ponta, outra na outra ponta, aí eu coloquei uma no meio e depois encontrei o meio, da ponta no meio, mais uma, e da ponta no meio, outra. Então, eu fiquei com 5, vou chamar de presilhas, tá? Eu fiquei com 5 presilhas, eu fiquei com 5 tirinhas dessa aqui, ó, pra prender a alça, tá bom? Vamos voltar aqui, então, no nosso molde. Por que que eu tô explicando dessa forma? Porque tem alças de várias larguras.
E se você conseguir entender desta maneira que eu tô explicando, você faz com qualquer largura de alça, tá? Suponhamos que a minha alça fosse da largura dessa régua. Eu mediria a volta e deixaria ali uns 2, 3 centímetros a mais. Aqui, ó, 2 ou 3 centímetros a mais para poder costurar. Então, ó, imagina que eu vou deixar 3 centímetros, aí eu dou a volta na minha alça e encontro a pontinha lá. Eu vou saber que a minha tirinha vai ter que ter 12 centímetros, tá? Então, cada alça vai exigir de você uma medida diferente. Por isso é importante saber fazer essa parte, tá? Aqui no meu material, no meu tecido, depois que eu marquei 1 centímetro em toda a volta, eu marquei o meio, tá? E aí eu vim na primeira ponta, deixa eu supor mais perto para vocês enxergarem. Aqui, ó, na primeira ponta, eu deixei um pedacinho sem marcar nada e fiz um risquinho. Aqui eu medi 2 centímetros, que é a largura da minha tirinha, e fiz outro risquinho. Na outra ponta, a mesma coisa. Deixei um pedacinho, o mesmo tanto que eu deixei do outro lado, e os 2 centímetros. Aqui no meio, eu fiz a mesma coisa, tá? Marquei 2 centímetros. E aí, entre essas duas marcações, a marcação da ponta e a marcação do meio, eu encontrei o meio e fiz outra marcação de 2 centímetros. Neste lado, a mesma coisa. Entre a marcação da ponta e a marcação do meio, eu encontrei o meio e fiz uma marcação de 2 centímetros. Para que é essa marcação? Agora, eu vou entrar na máquina e vou costurar em cima desta linha de 1 centímetro. Eu vou fazer essa costura reta, vou descer e quando eu chegar na minha marcação, eu vou parar. Daí, eu vou pular a minha marcação e vou costurar esse intervalo. Pula a marcação e costura o outro intervalo. Pula a marcação e assim até chegar aqui no canto de novo, que eu vou começar a costurar e vou vir costurando até chegar aqui no canto. A parte onde eu marquei os 2 centímetros, eu vou deixar sem costurar, porque eu vou encaixar a alça, as presilhinhas da alça eu vou encaixar aqui, tá? Então, eu vou deixar essa partezinha sem costurar, tá bom? Agora, vamos lá. Eu tô usando aqui um tecido estampado bem bonitinho. Eu gosto desse desenho de folhas, tá vendo? Eu tô usando esse tecido e estou usando um outro tecido que eu não sei falar pra vocês, gente, se é palhinha sintética, tá? Mas pode ser a palhinha sintética. Esse tecido é muito antigo que eu tenho e ele é bem firminho, tá? Parece uma palhinha mesmo. Então, vamos dizer que é palhinha sintética. Palhinha sintética, o aquablock, porque eu não quero que o que a minha cliente colocar aqui dentro molhe, né? Na palhinha sintética aqui, ó, eu já coloquei um bolso, tá? Como que eu medi esse bolso? Eu medi 6 centímetros de baixo para cima, encontrei o meio e coloquei meu bolso. A gente vai fazer caixinha de leite aqui, então um pedaço disso aqui vai pra lateral, tá? E o outro pedaço ali também vai pra lateral. Então, eu não poderia colocar um bolso atravessando a bolsa inteira. Então, eu medi o meio e medi uma quantidade que eu queria para cada lado. Isso aqui, gente, é opcional, você coloca se quiser. Eu acho interessante colocar para sua cliente poder separar, sua cliente ou você, né? Poder colocar o celular separado, o cartão de crédito, o que quer que seja que ela precise carregar, tá bom? Aí, eu vou pegar o meu, essa bolsa é dupla face, então, eu tô usando palhinha sintética e o aquablock, tá? Vou posicionar o meu tecido que tá marcadinho, tudo bonitinho, em cima aqui do outro que não está marcado. E vou passar aquela costurinha, vindo
na marcação de 1 centímetro e pulando aqueles intervalos de 2 centímetros que eu marquei, beleza? Então, pessoal, olha só, costurei e aonde é o intervalinho, ó, deixa eu pegar a tesourinha que é melhor. Onde é o meu intervalo, ó, eu não costurei, tá vendo? Aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Então, não costurei. Agora, eu vou refilar esta parte aqui, que está a mais. Vou falar com vocês aqui. E vou fazer picotes nessa parte aqui. Picotar, gente, não é fazer aquele risquinho reto, não, tá? Porque continua acumulando tecido do mesmo jeito. Não em cima da parte que tá aberta. Em cima da parte que está costurada, eu dobro aqui, ó. Assim. E faço um recorte formando esse Vzinho, tá? E eu vou fazer isso por toda a bolsa, não precisa chegar perto da costura. Você vai até metade só, mais ou menos. Ó, onde tá minha costura e aonde tá o picote, tá vendo? Eu não tô chegando perto da costura, não precisa chegar perto da costura. Eu vou fazer esse picote aqui em toda essa parte arredondada que vai ser da alça, pra quando eu virar, ela assentar bem bonitinha. Lembrando sempre que não é pra chegar lá perto da costura, tá? Se você tiver a tesoura de picotar e usar pra isso aqui, né, com esse material, faça, use. Mas também não chegue muito perto da costura, porque aqui eu tô usando tecidos que desfiam, tá? E eu não quero diminuir a durabilidade da minha bolsa, tá? Não quero enfraquecer minha bolsa de alguma forma. E também não precisa chegar tão perto. Vocês vão ver que vai virar bem bonitinho isso aqui, sem precisar chegar lá perto da costura. Mais um aqui, tá acabando. Essa bolsinha é tão rápida de fazer, ela é tão fácil, tão simples, que eu pouco tô pausando esse vídeo, viu? Picotei aqui tudo, tá? Aqui nesse cantinho, ó, se você for trabalhar com palhinha sintética, você vai perceber que ela dobra e ela marca bem, sabe? A dobra. Então, você pode vir aqui e dobrar para marcar em cima da costura. Na hora de virar, fica mais assentadinha a costura. Se estiver trabalhando só com tecido, você pode passar a ferro. Se você estiver trabalhando só com tecido, você tem que levar em consideração que você está colocando uma alça pesada na bolsa. E se você estiver trabalhando só com tecido, esse tecido por si só não vai segurar o peso dessa alça, né? Então, gente, precisa estruturar daí, tá bom? No meu caso aqui, a palhinha sintética, ela dá conta, ela consegue segurar o peso da alça, da bolsa e ficar armadinha, bonitinha, do jeito que a gente gosta. Vou virar agora aqui, ó. O primeiro lugar que eu vou virar vai ser esse lugarzinho do cantinho, que eu dobro, né? Eu já ajeito tudo bem bonito aqui. E olha pra vocês verem como que ela vira bem. Ela vira bem só com aquele picote até a metade, sem precisar chegar muito perto da costura, tá?
esses lugarzinhos assim é onde não foi costurado. Então, ele dá essa levantadinha, ó, mas a gente ajeita com a mão aqui, tá? E olha como assentou bem esse viradinho, certo? Agora é a hora da paciência, porque a gente vai encaixar a alça. Então, ó, a minha alça tá aqui, as minhas presilhinhas estão aqui, certo? E eu vou encaixar essas pontinhas das presilhinhas naquela aberturinha que eu não costurei. E como eu tô trabalhando com tecido, eu vou prender com alfinete, tá? Não precisa colar, não precisa fazer nada muito extraordinário. É só vir aqui, ó, e encaixar. Aqui embaixo tá aberto, eu posso ajudar com a mão, pra não ficar nada torto, pra puxar direitinho, ó. E esse aqui é o mais curtinho, é o primeiro que eu cortei com 6 centímetros. Então, ele tá mais curto que os outros, ó. E coloquei um alfinetinho aqui segurando, tá? No lugar. Vou encaixar a próxima. E a próxima, e a próxima, e volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, tá aqui, ó, encaixei a minha alça, tá? Qual que é o segredo pra sua alça ficar bem bonita? Tenta deixar essa distância aqui, ó, uniforme, tá bom? Então, olha, o mesmo vãozinho que eu deixei aqui, né? Só que no meio que ela faz uma curva, então fica mais perto. Mas aqui nos cantos, eu tento deixar com a mesma distância para ela ficar equilibrada, bonita, para ela fazer bonito, né? Então, ó, ela é uma bolsa dupla face, aqui ela é lisa, aqui nessa parte da palhinha ela tem um bolsinho, tá? Na própria palhinha, um bolsinho discreto. E na outra parte aqui, que eu já adiantei o trabalho, na parte da palhinha ela é lisa e na parte do aquablock ela também tem bolsinho aqui, tá bom? Então, quando essa parte estiver pra dentro, tem bolsinho interno e aqui um bolso externo. Quando a parte da palhinha estiver para dentro, o bolso externo é esse e o bolso interno é esse, tá bom? Para costurar agora, eu vou colocar aqui na minha máquina o pezinho de zíper, aquele pezinho com a abertura deslocada para o mesmo lado, para um lado. E aí, eu vou passar uma costura primeiro, bem pela beiradinha, somente dessa parte redonda aqui, ó, fixando definitivamente essa alça. Então, eu vou encaixar lá na máquina e vou passar a costurinha na beiradinha, bem na beiradinha aqui, prendendo a alça, tá bom? Vamos fazer esse passo e depois a gente fala sobre pesponto. Então, pessoal, vejam só, a primeira costura, ela foi bem pela beiradinha aqui, ó, aqui, tá? E eu costurei todas as alcinhas, ó, ficando desse jeito, tá bom? Agora, pessoal, eu já pespontei a outra parte também, tá? A outra alça. Então, agora, eu vou marcar aqui na parte de baixo uma caixinha de leite de 4 centímetros. Como eu vou costurar as duas partes, então, ó, 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Deixa eu marcar uma pra vocês. Pra quem não sabe o que é caixinha de leite, né? Ó.
você marca na caixinha de leite, você marca 4 centímetros de baixo para cima, 4 centímetros do lado para dentro e faz esse quadradinho aqui, ó, tá? Alinha o tecido bem bonitinho, as duas partes, e recorta. Pronto, caixinha de leite, tá bom? Agora, gente, já voltei o meu pezinho de máquina normal, tá? Eu tava usando, eu esqueci de mostrar, eu tava usando esse aqui, ó, tá? A agulha bate aqui, ó, então a abertura dele fica, eu consigo passar bem pertinho aqui da margem de costura, tá? A agulha bate aqui. E eu voltei o pezinho normal, aquele normal, tá? Vou pegar a minha bolsa, ó. Deixa eu virar do outro lado pra enxergar melhor. Vou pegar minha bolsa, vou juntar estampa com estampa. Então, a estampa que eu quero, a verde, ó, estampa com estampa. E eu vou colocar, já cortei as caixinhas de leite, ó. Eu vou colocar bem bonitinho assim e vou encaixar com o maior cuidado do mundo aqui onde eu emendei as duas, tá bom? Lembra onde a gente riscou 1 centímetro lá na parte de cima? Então, é aqui que a gente vai prestar bastante atenção para ficar certinho, para não ficar torto, não ficar fora na costura. Vai ficar as duas costuras bem certinhas ali, ó. Certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bem certinha, porque aí fica a estampa pro lado de fora bem certinha e a outra estampa bem certinha, tá? Não tem lado de fora, não, porque nós estamos fazendo dupla face, né? E a alça, ó, você ajeita ela aqui dentro pra ela não ficar enroscada e não te atrapalhar. Ó, dobrei elas todas pra dentro aqui, tá? Vou ajeitar bem bonitinho, vou prender aqui com clipes ou com alfinete, do que você estiver usando. E vamos costurar toda a volta, deixando uma abertura. Eu vou deixar uma abertura no fundo dessa parte verde aqui, ó, tá? Então, vou deixar uma abertura bem farta. Eu vou costurar uns 2 dedinhos só de um lado, uns 2 dedinhos só do outro e deixar uma abertura bem grande aqui, tá? Já voltamos. Prontinho, pessoal, ó. Fechei as laterais, fechei caixinha de leite. Gostaria de fazer uma observação bem importante aqui. Quando você for dobrar a caixinha de leite do fundo da bolsa, sempre observa se você está dobrando para o mesmo lado a margem de costura. Se você não estiver abrindo, estiver dobrando tudo para um lado só, observa se você está fechando tudo para o mesmo lado, está dobrando para o mesmo lado. Por quê? Se você dobrar uma para um lado e a outra para o outro, a sua bolsa fica boba quando você coloca ela em pé. Ela não fica firminha, parada retinha. Ela fica querendo cair para os lados, tá? No fundo, aonde eu deixei a abertura, ó, eu deixei dobrado tudo para o mesmo lado, tá? Tudo para o mesmo lado. Agora, uma outra coisa também, toda vez que eu faço bolsa com caixinha de leite, que dá a impressão que o forro vai ser solto assim, eu sempre faço isso aqui, ó. Caixinha de leite na mesma lateral, ó, eu encontro as duas caixinhas de leite e passo uma costura segurando as duas juntas, tá bom? Não precisa ser em cima da costura feita para fechar a caixinha de leite. Pode ser pela margem de costura, mas eu sempre prendo porque eu não gosto do forro solto, tá? Então, o forro fica preso aqui pela caixinha de leite e também vai ficar preso pelo fechamento. Mas isso aí é a hora que eu virar e for fechar. Mas eu gosto que ela fique presa pela caixinha de leite também, para quando tirar as coisas da bolsa, o forro não vir junto, tá bom? Então, ó, aqui eu prendo assim, ó, ajusto as duas juntas e passo uma costura bem aqui, juntando na caixinha de leite. Não tá dando pra ver, né?
ó, eu juntei aqui, tá vendo? Passei uma costurinha a mais aqui. E do outro lado a mesma coisa, ó. A lateral, caixinha de leite, a mesma lateral, ó, eu desço e acho a caixinha de leite lá embaixo. Dobro isso aqui pra dentro. Encontro as duas aqui, ó. E aí, aqui, eu vou passar uma costurinha, juntando essas duas caixinhas de leite aqui, pra ficar preso. O forro, no caso, né, aqui no meu caso, as duas partes da bolsa, mas quando é forro, o forro fica preso. Qualquer peça que eu estiver fazendo assim, gente, qualquer peça que eu estiver fazendo com caixinha de leite, eu vou prender dessa forma, pra não ficar forro solto, tá? Ó, a minha abertura aqui, ó, tá bem facinho de virar, porque eu deixei uma abertura enorme aqui, por conta da alça, né? Como que vai passar essa alça por uma abertura pequenininha? Não tem jeito, então... Aqui mais jeito do que eu não tô querendo forçar muito, não tô querendo amassar, então eu fui mais devagar um pouco. Olha, gente, que bolsa linda. Que luxo que ficou isso daqui, hein? Olha que chiqueteza! Amei! Ó. Bolso. E lá dentro, ó. Aí, se a minha cliente não quiser usar o estampado assim, né? Ela vem, a gente ensina a cliente a fazer isso, ó. Ela só faz isso aqui. Tirar de cima aqui um pouquinho, só pra ajeitar aqui, tá? Olha que gracinha, gente. Outra bolsa. Outra bolsa. Tá? Eu acho o de folha coisa mais bonito. Tem gente que gosta assim, tá? E pra fechar lá aquela aberturona, sabe aquela aberturona que eu deixei pra virar a bolsa? Agora eu penso, né? Pontinho à mão, costura na máquina. Eu queria dar um jeito aqui, ó. E aí, pessoal, finalizada a minha bolsa, eu fechei o fundo, eu amassei a bolsa toda, tá? Encaixei o pé da máquina aqui por dentro e passei a costura, ó, fechando aqui, tá?
Ó, costurinha aqui, passei 2 costurinhas, tá? Juntando ainda o fundo de um tecido com o outro, tá? E olha que bolsa legal, bonita, charmosa, né? E fica assim, pra vocês verem como é que coloca, como é que eu coloco, né? Esse tipo de alça na bolsa. O modelo da bolsa, gente, o tipo de alça, o modelo da bolsa, não importa. A maneira de colocar é que é importante, tá bom? Para vocês saberem, um beijo, forte abraço, fiquem com Deus e eu espero demais que vocês tenham gostado, tá bom?